Fala família, tudo tranquilo? Eu sou o Bruno de Paula. Nesse vídeo a gente vai ver aqui a nossa base de razão e proporção para o Enem. E nessa base a gente já consegue até fazer algumas questões do Enem e questões que vão valorizar bastante a nossa nota. Beleza? Chega aí comigo. Vamos lá, cara. Primeira coisa que eu preciso entender, isso daqui vai ser base para razão e proporção do Enem, é o significado de razão. Quando o problema fala calcule a razão, ou qual é a razão, ou então a razão entre A e B, sempre que ele estiver falando disso, ele está falando para a gente sobre uma divisão que muitas vezes, diria até a maioria, é interessante eu escrever no formato de fração. E aqui pra gente, cara, a palavra-chave, quando ele fala a razão entre A e B, é a ordem com que essa parada foi dita, pô. Então eu tenho uma fração, e essa fração ela sempre tem uma ordem. O que ele fala primeiro vai ficar na parte de cima, ou na parte do numerador, como você preferir, e o que ele fala depois vai ficar na parte de baixo, que é a parte do denominador. Acabou, é só isso. Exemplo. É uma sala de aula a 10 pessoas, sendo 8 meninas e 2 meninos. Calcule a razão entre. Ah, Bruno, impossível que o Enem vai cobrar uma questão dessa. Eu vou te mostrar depois no próximo vídeo, cara, que é nas aplicações do Enem. Sim, eu tenho questões como essa, tá? Mas chega aí. Eu quero a razão entre o número de meninos. Bruno, quantos meninos são? Tá aqui, ó, 2. E o número de meninas. O número de meninas, 8. Se eu quero, se o problema quer que eu calcule essa razão, ele quer então uma fração onde a parte de cima é a primeira coisa que ele disse, e a parte de baixo é a segunda coisa que ele disse. Simples, só seguir a ordem. E, além disso, eu posso pegar esse 2 e esse 8 e dividir por 2 para simplificar a minha fração, gerando uma fração equivalente que é 1/4. Ah, Bruno, impossível que seja isso. É só isso. Razão, cara, é uma parada extremamente simples. Obviamente que dentro de um contexto as coisas podem complicar, mas a gente vai ver toda essa saga, tá bom? Mas é só isso, uma divisãozinha onde importa a ordem do que ele está falando. Primeira coisa que ele fala vai em cima, segunda coisa que ele fala vai embaixo, e simplificar é interessante. Tá, Bruno, mas como é que eu posso interpretar uma razão? Cara, a interpretação que a gente pode ter aqui é a seguinte, essa parte de cima está representando menino e a parte de baixo menina. Então eu posso dizer que existe um menino para cada 4 meninas. Então isso daqui é interessante, que a gente começa a pensar na ideia de proporção, exatamente. Vamos para o próximo. O problema perguntou aqui, ó, a razão, né, entre o número de meninas para o número de meninos. É o contrário. Então, as meninas vêm primeiro, 8, os meninos depois, 8 sobre 2. Se eu simplifico, vai ficar 4 sobre 1, que eu também posso escrever como 4. Você vai falar, pô, Bruno, mas ele só inverteu a ordem. Do que isso muda? Cara, a gente pode pensar em algumas razões aplicáveis no nosso dia a dia. Quando a gente muda a ordem, a gente muda o contexto da interpretação. Por exemplo, quando você vai pensar numa velocidade média, você está viajando aí com a sua família numa velocidade média de 80 km por hora. Isso daqui é uma razão entre a distância percorrida pelo tempo. E quando você fala isso no seu dia a dia, você já entende muito bem. Mas agora, se você troca isso, se no meio de um bate-papo, você chega para alguém e fala assim, caraca, eu estava viajando ali, cara, a 7 horas por quilômetro. Obviamente que a gente consegue interpretar o que significa 7 horas por quilômetro. Você possivelmente pegou um engarrafamento animal, tá? Um engarrafamento absurdo. A gente consegue interpretar isso, mas repara que a estrutura ela é diferente, a interpretação é diferente, beleza? E você vai entender que na parte de proporção, essa ordem ela vai ser fundamental. Pode escolher um ou outro? Não, quem vai escolher é o problema, tá? O problema é que vai ditar essa ordem, belezinha? Segue aqui comigo, esquece esse exemplo, vamos partir para o próximo. A razão entre o número de meninas e o total. Número de meninos, desculpa, e o total. Se são 2 meninos e o meu total são 10 pessoas, então 2 sobre 10, e eu vou ter aqui uma simplificaçãozinha, dá para dividir por 2 de novo, vai dar 1 por 5. Bruno, eu já entendi isso. Tá, mas só mais um exemplinho simples, para a gente manter esse nível aqui, cara. A razão é entre o total e o número de meninas. O total são 10 pessoas e o número de meninas são 8. E se eu simplifico por 2 também, né, vai dar 5 sobre 4. Que, mais uma vez, eu posso interpretar como a cada 5 pessoas que tem nessa sala, 4 são meninas. E essa interpretação ela é fundamental para a gente, beleza? Se você reparar, em todo momento, a gente está construindo aqui uma igualdade de frações. E dentro dessa igualdade de frações, a gente tem um nome para essa parada. E o nome disso é proporção. Toda vez que eu tenho igualdade entre essas frações, ou melhor, igualdade entre as razões, eu vou ter a ideia de proporção. Repara como que esse exemplo lida com isso. A razão entre meninos e meninas em uma sala é de 3/7. Bruno, como é que eu escrevo essa parada? Continua a leitura. Se há 12 meninos, quantas pessoas há na sala? Então a gente começa do básico. Ó. Quantos meninos eu tenho nessa sala que o problema me disse? 12. Quantas meninas tem nessa sala? I don't know, eu não sei. X. Aí ele está dizendo para a gente que essa razão, a razão entre, vou escrever uma fração e na ordem que ele falou.
Então, é o 12 primeiro e depois o x. Então, essa razão que ele está falando é essa aqui, ó. Só que, ao mesmo tempo, ele está dizendo para mim que essa razão ela é igual a quanto? 3 sétimos. Então, eu posso igualar isso a 3 sétimos e eu montei aqui uma proporção. Isso é proporção. É você pegar duas frações e igualar. E repara que quando a gente faz isso, é interessante quando eu tenho um xzinho ali. Porque existe uma propriedade fundamental da igualdade de frações, que é a multiplicação cruzada. A multiplicação cruzado, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Bruno, de que maneira? Preste atenção no que a gente fez antes, ó. Aqui para mim. 8 vezes 5, multiplica nesse sentido. Deixa eu puxar melhor essa setinha, ó. 8 vezes 5 dá quanto? 40. 10 vezes 4, 40. O mesmo resultado. Aqui, ó. 10 vezes 1, 10. 2 vezes 5, 10. Mesmo resultado. Se você ficar fazendo isso, vai dar sempre o mesmo resultado. Então, quando eu tenho x, é interessante trabalhar com essa propriedade. Eu vou multiplicar cruzado, e eu gosto sempre de começar multiplicando por onde tem o x, fica organizado sensacionalmente. X vezes 3, 3x, igual a 12 vezes 7, deixa eu puxar aqui, deixa vermelhinho mesmo. 12 vezes 7, 84. Vai pegar esse 3 e vai passar dividindo. 84 divididos por 3, fez a continha ali, deu 28. Acabou. Isso é uma possibilidade de a gente resolver essa questão. Só que existe uma outra possibilidade, que é enxergar a ideia da proporção. De que forma? Quando eu escrevo 12 está para x, assim como 3 está para 7, entendendo que nessa parte de cima aqui eu tenho os meninos, nessa parte de baixo eu tenho as meninas. Eu sei que eu ainda tenho que achar o total ali, tá? Só tô dando esse panorama, daqui a pouco a gente acha o total. Quando você faz isso, a gente está pensando o quê? Bruno, a quantidade de meninos é 12. A quantidade de meninos eu não sei. Mas se isso aqui é uma igualdade, aqui em cima também é a quantidade de meninos? Não, 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 não. A gente está pensando na ideia de proporção. A proporção, ela funciona de que forma? É como se essa fração fosse essa daqui, só que simplificada. Então, houve um número que eu dividi aqui em cima e eu dividi aqui embaixo, e gerou o 3 em cima e gerou o 7 embaixo. Se você pensar rápido, 12 divididos por que número dá 3? Por 4. Então, se eu dividir aqui por 4, vai dar 3. Se eu dividir aqui por 4, vai dar 7. Que número divididos por 4 dá 7? 28. Achamos a resposta. Isso é uma forma da gente pensar. Mas também existe aquela forma mais malemolente, que é o seguinte. Se eu estou pensando na proporção, então para cada 3 meninos existem 7 meninas. 3 vezes que número dá 12? 4. Então, esse número que você achou aqui em cima, você também multiplica embaixo. 7, isso aqui é uma setinha, tá? 7 vezes 4 vai dar 28. Então, todas essas formas que eu tenho para interpretar uma igualdade de frações. Ou melhor, uma proporção. E aqui, para finalizar o problema, isso aqui foi só um adendo, eu quero o total de pessoas. Se eu quero o total de pessoas, então eu tenho a quantidade de meninos mais a quantidade de meninas. 40 pessoas é o que responde o meu problema. Beleza? Ai, coceirinha no nariz. Aí vamos lá, no próximo vídeo eu vou trazer exemplos reais, tá? Questões do Enem, onde eu preciso só ter o conhecimento de razão e o conhecimento de proporção para responder. Então não perde o próximo vídeo, tá? Gostou do vídeo? Deixa um gostei aqui, deixa um like, deixa um comentário também, se tiver com dúvida, se tiver alguma sugestão, fica à vontade, cara. Aqui a gente tá para ficar à vontade, você é livre para fazer suas perguntas sem julgamentos. Tranquilo? Não esquece de se inscrever também para acompanhar essa saga. É uma saga que vai falar de razão e proporção no Enem, cara. Isso daqui é a base de 20 questões aí do Enem, são questões que levam a nossa nota para cima. Belezinha? Valeu, tamo junto.